Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 16 de setembro de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Nós vamos já fazer a nossa rápida recapitulação com a nossa querida Claudinha, mas vamos iniciar fazendo a nossa prece. Eu vou pedir para o nosso irmão Tarcísio orar para a gente. Vamos orar? Pai amado, queremos te agradecer mais uma vez por estarmos aqui nessa entidade, recebendo os teus ensinamentos, os ensinamentos que teremos hoje, possa ficar internalizado em nós, que possamos usar no nosso dia a dia, para todos aqueles que estão ao nosso redor. Como Cristo falou, levais o Evangelho onde puderes, e assim, Senhor, que possamos levar os ensinamentos, como também praticá-los no nosso dia a dia, para que possamos dar mais um passo em direção ao Pai Celestial. Obrigado por essa oportunidade, obrigado espiritualidade amiga aqui presente, responsável pelos estudos, e que assim seja. Obrigada, Tarcísio. E aí, Claudinha, filha da Maroca, conta pra gente como é que foi o nosso último estudo. Então, no nosso último estudo, a gente continuou acompanhando o diálogo, né, entre o irmão que atua como intérprete, são dois, lembro, né? Mas um deles está iniciando um diálogo com uma senhora desencarnada, né, que está ali presente, né? E Alexandre, ele acompanhava a conversa, assim, mas muito comovido com o desenrolar dessa prova, né? E ele diz para o André, chama o André, e diz que o trabalho de orientação, de esclarecimento espiritual é um trabalho que requer muito carinho, que requer muita atenção, muito zelo, muito cuidado, para que nesse ato de cuidar, de ter atenção, ele possa semear, né, o saber, né, que é a terra abandonada, que é essa terra envolvida no ódio, no rancor, no desejo de vingança, né, que ele chamou de terra abandonada. E para isso, essa semeadura, ela precisa dessa atenção, desse amor constante. E ele diz que sem amor não se pode preparar, não se pode edificar, não se pode construir um êxito para a vida eterna. Isso é base para isso. E ele está conversando, Claudinha, ali com quem, né? Lembra a gente? Com o André. Ele está conversando com o André, mas está tendo alguma comunicação nesse momento? Nesse momento, ele está observando a conversa entre o intérprete e a senhora desencarnada. Legal. E aí o André, ele passa a observar com mais atenção essa senhora ela é jovem, ela está muito irritada, né? Ele percebe. E ela está rodeada, ele enxerga que ela está rodeada de perseguidores. Mas percebe que tem um que age com um nível de crueldade que se sobrepõe, ele se sobressai aos demais, né? Ele permanece, ele descreve que ele permanece colado ao corpo dela, né? Em toda a extensão do corpo, ele descreve, né? E é como se ele dominasse os centros de energia dela. É uma pessoa completamente dominada, completamente a serviço daquele irmão. E o Alexandre, né, ele explica para o André que se tratava do que ele chama de uma obsessão completa. É uma possessão, né? E ela está completamente dominada. E pede que o intérprete, Alexandre pede que o intérprete se aproxime e estabelecesse um diálogo com esse perseguidor que está colado a essa senhora, né? E aí o intérprete toca nesse irmão, né, com a mão assim carinhosamente, e ele reage gritando ao toque. Ele nem diz nada, né? Ao toque da mão ele reage gritando, e ele diz que ele não busca o caminho do céu. Ele não deixa nem o intérprete falar. Eu não busco o caminho do céu. E já alerta que ninguém ia poder deter a vingança dele. Ele estava ali com motivo de vingança. O intérprete, o irmão, o tranquiliza, né, de forma muito serena, mas orienta, diz a ele que alimentar essa vingança, esse ódio, e não perdoar,
esse castigo, ele chega para ele mesmo, para quem entrega esse ódio, deseja essa vingança, e que o sofrimento dele, nesse processo de se vingar, é construído por ele mesmo. E ele diz que ele mesmo, é como se ele mesmo fabricasse as próprias algemas nesse processo, aprisionado a esse ódio, a essa vingança. E esse perseguidor, ele revida, né, perguntando o que justificaria a escravidão e o que justificaria a construção das senzalas. Né? E ele conta, então, que essa mulher, com a qual ele está conectado, né, completamente dominada por ele, ela, em volta, né, com aquele ódio, ele diz que numa outra encarnação, ela era uma senhora de escravos, ela vendeu a esposa dele e o filho, né, e diz que com isso é justo que ela sofra, que ela passe por esse sofrimento. E pergunta se é possível que Jesus aplauda a escravidão, o cativeiro, né? E aí esse irmão que é intérprete, ele pondera que Jesus, ele não aprovaria a escravidão, mas que o mestre sempre recomendou o perdão recíproco, né? E que sem ele nós não conseguiríamos, ninguém conseguiria se livrar das nossas faltas, né? E ele pergunta para o perseguidor: qual de nós tem um passado sem crime, sem faltas, sem débitos? Né? E ele esclarece também que ele enxerga a culpa na irmã, mas não tem noção que a sua memória espiritual registra, né, a extensão dos próprios débitos. Eles estão lá, a despeito dele não ter essa lembrança. E que desconhece o próprio passado. Como se ele desconhece o próprio passado, como é que ele poderia ter condição de julgar e executar, né, uma sentença? Que é isso que ele está condenando essa mulher. E o perseguidor responde que aquelas observações eram para os fracos. E o irmão orienta que sem o perdão recíproco, os débitos não seriam liquidados, eles permaneceriam ali. E diz que, aí palavras do irmão que é intérprete: o credor exigente é cego para com os próprios compromissos. E a vingança, ela só aprofunda as chagas, as dores. E aí o obsessor se cala, parece ferido na sua vaidade, com a forma como o intérprete falou, o irmão falou. E nesse momento, esse irmão, esse intérprete, se volta para o Alexandre e assim indaga se era conveniente ele resgatar algumas reminiscências de alguns quadros do passado desse irmão, essas lembranças mais distantes, para ajudá-lo. E no estudo de hoje a gente vai saber qual é a resposta de Alexandre e acompanhar a continuidade do trabalho. Tá ótimo, Claudinha. Bem recapitulado, bem notificadinho. Agora vamos dar continuidade para o nosso querido Augusto, dando a sua voz a Alexandre. Alexandre, todavia, considerou: não seria oportuno dilatar-lhe as lembranças. Não conseguiria compreender. Antes de maior auxílio ao seu entendimento, é necessário que sofra. Então, porque o que acontece? Se ele veio na condição de escravo e passou por todos esses sofrimentos, lembra que não existe vítima perante a lei. Então, logo, existe um processo expiatório. Agora, deixa eu explicar bem isso para que a gente possa compreender o processo expiatório. Não pensa que essa senhora nasceu para utilizar os nossos irmãos como escravo e explorar. Ela não nasceu para isso. Ninguém nasce para fazer o mal. Então, lembra que a gente estudou agora há pouco no livro dos Espíritos? Deus, de certa forma, aproveita a perversidade humana, aproveita, de certa forma, para que o outro possa expiar o mal. Entende? Ele acaba aproveitando. A criatura faz o mal, porque se nós passamos, é porque precisamos passar. A tia, então, Deus está contando que alguém faça o mal? Não.
Ele não está contando que faça o mal. Se essa pessoa não fizer o mal, a criatura vai resgatar de uma outra forma, através da enfermidade, através dos acidentes que acontecem naturais, né? Os fenômenos naturais que acontecem. A gente vê aí enchentes, a gente vê um tsunami, a gente vê um vulcão que entra em erupção. Então, isso são, de certa forma, um acidente de um avião. Porque o que acontece? Quando passa um tsunami, uma enchente, a pessoa vai passar por muita dificuldade. A própria enfermidade. Então, isso é uma forma da criatura, muitas vezes, resgatar o seu débito, naquilo que a gente chama de um resgate coletivo. Mas Deus não está contando que um filho dele suje as mãos para que o outro limpe as suas. Tá? Então, já que o filho sujou as mãos, você foi... A gente é atraído para uma situação, é impressionante. Lembra que nós somos seres energéticos, vamos dizer assim. Nós emitimos energia, nós temos algo que nós chamamos de atração, que é o magnetismo, né? O magnetismo, ele atrai, e nós temos essa capacidade de atrair determinadas pessoas para a nossa vida, e essas pessoas muitas vezes deixam um estrago muito grande. Então, isso é o processo expiatório. Então, que fique bem claro. E a expiação não é uma punição. A expiação é uma lição, é um aprendizado, é uma forma de educação. Na expiação, Deus está educando o seu filho, não é deseducando. Ele está educando o seu filho. Então, na condição desse irmão, não é oportuno dilatar-lhe as lembranças, ou seja, fazer com que esse irmão, que foi negro, que foi escravo, que teve a sua esposa vendida, seus filhos vendidos, essa criatura não tem condições de fazer dilatar, ele usa essa palavra, achei legal, dilatar-lhe a lembrança. Para o quê? Para saber o que ele foi no passado. E lembra que quando a gente fala de escravo, a escravidão não começou no Brasil. A escravidão era uma prática, sempre foi uma prática comum na nossa história. Como era a escravidão no passado? Você deve, não conseguiu pagar, para quem você deve, você agora vai ser um escravo. Você e sua família. Era assim que a escravidão acontecia. Lembra outra coisa, quantos séculos os hebreus, todos os hebreus foram aprisionados para servir de escravo no Egito? Foram 350 anos de escravidão. Então, muitas vezes, povos inteiros eram escravizados, mediante a força. Quanto maior o teu exército, maior a tua força. Até hoje é assim. Só que hoje somos assim, umas bombas atômicas, né? Para você ameaça, eu tenho uma bomba atômica aqui. O outro diz, eu também tenho. Então, isso torna... Porque nós ainda vivemos assim, sob ameaça, né? Por mais que destrua todo mundo. Aproveitando a pausa mais longa que se fizera entre todos, observei detidamente a pobre obsidiada, cercada de entidades agressivas. Seu corpo tornara-se como que a habitação do perseguidor mais cruel. Seu corpo tornara-se como que a habitação do perseguidor mais cruel, porque lembra desse grupo, ele apresentava-se como sendo mais cruel. Vocês lembram disso? Cercada de entidades agressivas, seu corpo tornara-se como que a habitação do perseguidor mais cruel. Ele ocupava-lhe o organismo desde o crânio até os pés, impondo-lhe tremendas reações em todos os centros de energia celular, célula a célula. Fios, aí vai explicar como era essa ligação. Fios tenuíssimos, bem fininhos, mas esses fios eram o quê? Vigorosos, uniam-nos ambos, e ao passo que o obsessor nos apresentava um quadro psicológico de satânica lucidez, satânica de perversidade.
A desventurada mulher mostrava aos colaboradores encarnados a imagem oposta, revelando angústia e inconsciência. Essa era a situação do paciente, né? Salve-me do demônio! Salve-me do demônio! Gritava sem cessar, comovendo os companheiros em torno da mesa humilde. Oh, meu Deus! Quando terminará o meu suplício? Olhos desmesuradamente abertos, como a fixar os inimigos invisíveis à observação comum, bradava angustiosamente após ligeiros instantes de silêncio. Chegaram todos do inferno! Estão aqui, ai, ai! Seus gemidos semelhavam-se a longos silvos estertorosos. Atendendo-me à expectação, esclareceu o instrutor. Esta jovem senhora apresenta doloroso caso de possessão. Desde a infância, era perseguida pelos adversários tenazes de outro tempo. Tá vendo, gente? Desde a infância. Ela era perseguida por esses irmãos. Então, é aquela criança que tem pesadelo, que está vendo espírito, que corre e que grita de um lado para o outro, entendeu? E eles estão ali. E como a criança, até o Senhor vai dizer, mas tia, Deus não protege, a criança vê, a criança sente a angústia perturbada, mas não é no nível de um adulto. É um corpo infantil, mas o espírito que está ali não é infantil, não. Agora, tá vendo, gente? A gente não deve fazer mal para ninguém. Nem para um, nem para dois, nem para uma nação. A gente está arrumando um débito enorme. Às vezes você é líder dentro de uma empresa, você administra pessoas, não arruma encrenca com ninguém. Na vida de solteira, porém, no ambiente de proteção dos pais, ela conseguiu, de algum modo, subtrair-se à integral influenciação dos inimigos persistentes, embora lhe sentisse a atuação de maneira menos perceptível. Lembra o ambiente de proteção de quem? Dos pais. Olha a importância aí do grupo familiar. Sobrevindo, no entanto, as responsabilidades do matrimônio, em que, na maioria das vezes, a mulher recebe maior quinhão de sacrifícios, não pôde mais resistir. Logo após o nascimento do primeiro filhinho, caiu em prostração mais intensa, oferecendo oportunidade aos desalmados perseguidores e, desde então, experimenta penosas provas. E aí quando ele diz assim, oferecendo oportunidade aos desalmados, porque uma mulher pós-gravidez, a gente sabe que há uma mudança hormonal muito grande. É por isso que muitas vezes, quando a mulher ela tem em casos na sua família de esquizofrenia, há alguns casos pós-gravidez, devido a essa mudança hormonal, a mulher entra numa crise e algumas vezes não sai mais. Então, eles aproveitaram esse momento em que o organismo dessa mãe, a parte hormonal estava justamente em uma certa disfunção para fazer esse trabalho. Ela estava fragilizada. E mais ainda, a própria preocupação, a responsabilidade, a mulher pós-maternidade, aqueles primeiros meses ela fica um tanto mais debilitada, porque a criança acorda de madrugada, tem que alimentar, tem que trocar, a criança chora. Então somou tudo. Organicamente, a mudança hormonal, a própria condição e a responsabilidade com aquele ser. Toda mãe tem pavor que a criança morra, pequenininho. Ela fica desesperada, né? Aquela insegurança muito grande. Então eles aproveitaram esse momento. Então, aí a gente vê a importância de nós espíritas, né, promovermos muitas vezes esse espaço para as grávidas. A gente não tem aqui, né? No Sul, eu vejo bastante isso. No Sul sempre tem, é impressionante.
Mas aqui na região norte eu não conheço nenhuma casa espírita que faça um trabalho com as grávidas. Mas não é um trabalho só de dar o enxoval, não. É um trabalho desse, de prepará-la, conversar, falar da reencarnação, falar de como fica o organismo, daqueles primeiros meses, né? Quão bom seria, né? E a expor novas questões que o assunto suscitava, mas o instrutor amigo fez-me ver que a reunião de auxílio por parte dos encarnados teria início naquele mesmo instante. Então, agora que vai começar as comunicações na reunião mediúnica, porque até esse momento o intérprete por quê? Porque ele transmite o pensamento do senhor Alexandre. Ele estava conversando de espírito para espírito. Ele, espírito, instrutor, o intérprete, conversando direto com os espíritos. A partir de agora vai iniciar a reunião mediúnica. Precisávamos manter o concurso vigilante da fraternidade. Observei, agradavelmente surpreendido, as emissões magnéticas dos que se reuniam ali, em tarefa de socorro, movidos pelo mais santo impulso de caridade redentora. Isso os encarnados, né? Dá a entender? Nossos técnicos em cooperação avançada valiam-se do fluxo abundante de forças benéficas, improvisando admiráveis recursos de assistência, não só aos obsidiados, mas também aos infelizes perseguidores. Tanto aos que estavam ali, os pacientes, né? Como também os perseguidores, eles utilizando como ele coloca aqui, esse fluxo abundante de forças benéficas. Então, estavam ali reunidos, estavam em oração, direcionando a Deus, pedindo a Deus. Então, tudo isso você eleva seu pensamento, você doa, né? De todos os enfermos psíquicos, somente a jovem resoluta a que nos referimos conseguia aproveitar nosso auxílio 100%. Então, os outros estão aproveitando? Estão, mas não é 100%. Identificava-lhe o valoroso esforço para reagir contra o assédio dos perigosos elementos que a cercavam. Então, o que faz com que esse atendimento para ela seja aproveitado 100%? Porque existe nela o quê? O esforço. Então, é por isso que é necessário a gente levar vou chamar paciente, né, ao paciente para o estudo do Evangelho. E um estudo simples, você não vai, nesses casos assim, a gente não tem, por isso é que é muito interessante a terapia em grupo dentro das instituições, em torno do Evangelho. Então, para esse grupo, você não vai dar aula de Evangelho, né? Não é esse o propósito, né? Você vai estar ali apenas ouvindo, conduzindo, trazendo para o tema, vai deixar as pessoas falarem, entendeu? Conduzindo aquele processo ali terapêutico do Evangelho, né? Mas isso, e aí a pessoa começa, como a gente já leu o texto do Evangelho, começa lendo o texto do Evangelho, a pessoa vai ter um norte para conduzir, para pensar no seu dia a dia. Se há uma mudança, uma modificação de atitude moral, já facilita bastante o trabalho desses espíritos, porque eles atuam justamente na nossa fragilidade. Envolvida na corrente de nossas vibrações fraternas, recuperara normalidade orgânica absoluta, embora em caráter temporário, ou seja, ela precisa continuar a luta dela. Sentia-se tranquila, quase feliz. Apesar de manter-se em trabalho ativo, Alexandre chamou-me a atenção, assinalando o fato. Disse o orientador: Esta irmã permanece, de fato, no caminho da cura. Percebeu a tempo que a medicação, qualquer que seja, não é tudo no problema da necessária restauração do equilíbrio físico. Já sabe que o socorro de nossa parte representa material que deve ser aproveitado pelo enfermo desejoso de restabelecer-se. Por isso mesmo, desenvolve toda a sua capacidade de resistência, colaborando conosco no interesse próprio. Observe. Olha aqui, ele diz assim, olha, ela percebeu a tempo
Porque tem hora que não dá mais tempo. Quando é que não dá mais tempo? Por exemplo, o caso dessa nossa outra irmã, que o espírito está totalmente colado, ela não tem mais como meditar. Ela está de uma forma que ela não consegue mais administrar o pensamento. Passou do tempo. Por isso é que é mais difícil. Entende? Então, quando a pessoa, o paciente, perde esse controle mental, ele não consegue nem fazer uma prece. Então, ele diz assim, olha, percebeu a tempo que a medicação, qualquer que seja, não é tudo no problema da necessária restauração do equilíbrio físico. Ou seja, em algum momento ele está dizendo assim, a medicação não é necessária? Não. Mas ele está dizendo que a medicação não é tudo. Ela ajuda, mas ela não vai resolver. Mas as pessoas esperam sempre que a medicação vai resolver, que é muito mais fácil você recorrer a um comprimido do que fazer o esforço do automelhoramento, o esforço para você se melhorar, para você conseguir vencer suas imperfeições. No equilíbrio físico, qualquer doença, a pessoa quer uma pílula mágica que resolva tudo e que a gente não tem que fazer nenhum esforço, né? E essa moça percebeu a tempo que não é isso, é coisa que poucas pessoas percebem, qualquer que seja a doença, não é só no equilíbrio mental, não. Para tudo, Pra né? tudo. Que exige o esforço, né? E aí ela continua. Efetivamente, sentindo-se amparada pela nossa extensa rede de vibrações protetoras, olha só, né? Ela está sendo protegida. Percebeu a tempo que a medicação, qualquer que seja, não é tudo no problema da necessária restauração do equilíbrio físico. A medicação é necessária? Mas é necessária a medicação, é necessária a renovação. Por isso que eu digo que é muito bom um tratamento quando você faz um tratamento medicamentoso, né? Vai para farmácia, é necessário muitas vezes. É necessário você aprender a lidar com os seus pensamentos, você também precisa de um psicólogo, porque tem casos e casos, tá, gente? E melhor ainda quando você faz um tratamento religioso. Então, você fecha legal. Seja um tratamento espírita, não pensa que os espíritos só vão atender se você estiver dentro do centro espírita. Não, é a tua fé. Dentro da igreja católica, dentro da igreja evangélica, existe uma assistência espiritual muito grande. Mas, além de tudo, é necessária a tua renovação. Mesmo no tratamento apenas farmacológico, que você não frequenta, não tem nenhuma religião, mas se você não fizer a sua parte, o tratamento não vai para frente. E ele diz assim, já sabe que o socorro de nossa parte representa material que deve ser aproveitado pelo enfermo, desejoso de restabelecer-se. Por isso mesmo, esse enfermo desenvolve toda a sua capacidade de resistência, colaborando conosco no interesse próprio. Então, é necessário que nós façamos o quê? A nossa parte. Então, façamos uma autoavaliação. Como é que está o nosso dia? A gente continua reclamando das mesmas coisas? A gente continua trancado dentro do quarto? A gente continua... Então, se a gente continua fazendo a mesma coisa, fica difícil. Não tem como eles fazerem a parte que nos cabe, né? Efetivamente, sentindo-se amparada pela nossa extensa rede de vibrações protetoras, a jovem emitia vigoroso fluxo de energias mentais, expelindo todas as ideias malsãs que os desventurados obsessores lhe haviam depositado na mente. Gente, expelindo todas as ideias malsãs. Olha como é que eles atuavam, inserindo nela o quê? Ideias. Ideias que irá fazer muito mal. Então é por isso que a gente tem que estar sempre vigiando a nossa cabecinha. Quais são as ideias que vão aparecendo ali na nossa cabeça? É aí que eles atuam. Que os desventurados obsessores lhe haviam depositado na mente, absorvendo em seguida os pensamentos regeneradores e construtivos que a nossa influenciação lhe oferecia. Aprovando-me um minucioso exame com um gesto significativo, Alexandre tornou a dizer, então, vigia o pensamento. Gente, nós podemos não estar nesse processo de prostração, graças a Deus, né? Mas nós sofremos influências espirituais todos os dias. E é aí que nós temos que estar
vigilante, para a gente não ser consumido. Apenas o doente convertido voluntariamente em médico de si mesmo atinge a cura positiva. No doloroso quadro das obsessões, o princípio é análogo. Se a vítima capitula sem condições ante o adversário, entrega-se-lhe totalmente e torna-se possessa após transformar-se em autômato à mercê do perseguidor. Olha, gente, só esse parágrafo aqui tem muita informação para todos nós. Primeiro, ele já diz assim, que é o doente convertido voluntariamente, porque por mais que eu saiba que a Lígia está num processo de obsessão, eu não tenho como obrigar a Lígia a cuidar de si. Só ela pode fazer isso. E por isso que ele usou o termo que voluntariamente. Em médico de si mesmo. Ela tem que querer para tudo. Se a pessoa não quiser, não tem como haver mudança. No doloroso quadro das obsessões, o princípio é igualzinho. Se a vítima capitula sem condições ante o adversário, entrega-se-lhe totalmente e torna-se o quê? Possessa. Foi o caso de quem? Da outra. Após transformar-se em autômato à mercê do perseguidor. Totalmente conduzido. Bora lá. Se possui vontade frágil e indecisa, habitua-se com a persistente atuação dos verdugos e vicia-se no círculo de irregularidades de muito difícil corrigenda, porquanto se converte aos poucos em polos de vigorosa atração mental aos próprios algozes. Em tais casos, nossas atividades de assistência estão quase circunscritas a meros trabalhos de socorro, objetivando resultados longínquos. Quando encontramos, porém, o enfermo interessado na própria cura, valendo-se de nossos recursos para aplicá-los à edificação interna, então podemos prever triunfos imediatos. Isso para tudo, para tudo. Olha, você está com uma esteatose hepática, você tem gordura sobre o fígado. O médico te diz, você precisa se alimentar assim, 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 cortar isso, explica tudo. Qual a única pessoa que terá capacidade de curar esse fígado? O paciente. Mas para isso é necessário que o paciente tome consciência que só depende dele. E não é fácil. Não é fácil você estar inserido, você ter vontade de comer, né? De ver o outro comer. É um desafio enorme. Não é fácil. É uma luta. Tal qual o dependente químico. Por quê? Porque ambos me traz prazer. E a minha luta é contra o prazer. Então eu trouxe essa luta a nível físico para a gente ficar bem palpável em relação ao sentimento, em relação à dificuldade. Então, no processo, e muitas vezes nós estamos sob influência e não nos percebemos. Então, no processo de um adoecimento psíquico, espiritual, exige também de nós um esforço muito grande para sair. E olha, ele diz coisas aqui interessantes quando ele fala assim, olha, se a vítima capitula sem condições ante o adversário, entrega-se totalmente todos. Aí ele mais baixo ele diz assim, ó, se possui vontade frágil e indecisa, por que o apóstolo Paulo não caiu em nenhuma das armadilhas criadas para ele? Porque Paulo não era um homem de ficar em cima do muro.
Se Paulo tivesse tido esteatose hepática, você pode ter certeza que em 3 meses ele estaria com o fígado limpo. Por quê? Porque ele é disciplinado. Isso é uma virtude. Morno não. Então ele ainda quer, não, ele não é. Já faz, isso é virtude dele. Então, quando ele iniciou o trabalho, você tem noção da quantidade de influências espirituais que esse homem recebeu? Você lembra o caso Tecla? Que se apaixonou por ele? Você lembra? Moça bonita, elegante, né? Apaixonada pelo apóstolo Paulo, que já tinha lá sua idade mais avançadinha. Se ele não fosse um homem resolvido, ele teria caído ali. E eu estou falando de prazer, né? Então, o que proporciona as nossas quedas são as nossas fragilidades íntimas, são a nossa falta de disciplina e decisão. E se eu sou, por isso é que o Emmanuel falou para Chico perguntou o que eu devo fazer para eu não vir a falhar com esse compromisso. E o Emmanuel disse, são necessárias 3 coisinhas. E aí ele repetiu 3 vezes a palavra disciplina. Porque se eu tenho a disciplina, eu deixo de ser um alvo fácil para a ação desses irmãos. É dia de atividade, é dia de atividade. Eu não vou ceder. Eu não vou ceder à preguiça. Eu não vou ceder aos convites que chegam em cima da hora. Eu não vou ceder uma dorzinha. Eu vou. Gente, tem casos que a gente sabe que até o pneu fura, o carro prega. E eu não posso ceder. Então o nome disso é o quê? Disciplina. Então, se eu não tenho disciplina com as coisas pequenas, eu não terei também com as grandes. E muitas vezes a vida nos coloca frente a frente a situações justamente para a gente desenvolver a disciplina. E muitas vezes essa disciplina está colocando a nossa vida em risco. Olha aí, tu vai aprender a disciplina ou tu prefere a morte? Na vida da gente não faz às vezes assim? Coloca a gente frente a frente a uma situação, ou você se disciplina ou você morre. Então, às vezes é um recurso através da doença que Deus nos dá para a gente aprender a termos a disciplina. Então, por isso o Emmanuel falou, é necessário que tenha disciplina, é necessário que tenha disciplina e é necessário que tenha disciplina. Caso contrário, seremos alvo fácil para a obsessão. Ele diz, se possui vontade frágil e indecisa, é aí que nós estamos comentando, habitua-se com a persistente atuação dos verdugos. Ela habitua-se já. Aquilo já faz parte do dia a dia. Pega uma influência, recebe. Pede uma influência, recebe. Pega uma influência, recebe. Dos verdugos e vicia-se nos círculos de irregularidade. Não vem com frequência para o estudo. Começa um trabalho, para. Vicia-se na irregularidade. Sabe? Vicia-se na irregularidade, que ela faz parte. E ele diz, quando se vicia-se nesse círculo de irregularidade, de muito difícil corrigir. E quando os espíritos dizem que é muito difícil mesmo. Então, ou eu tomo a rédea da minha vida, ou outros tomarão por mim. Ou eu aprendo a dar um norte para a minha vida, ou outros farão isso por mim. Porquanto se converte aos poucos em polos de vigorosa atração mental aos próprios algozes. A própria pessoa atrai. Impressionante isso. Atração mental aos próprios algozes. Vem cá, eu sou uma presa bem fácil. Venha. Em tais casos, nossas atividades de assistência, do seu Alexandre, do André, desses espíritos, né?
estão quase circunscritas a meros trabalhos de socorro. Vai lá só para apagar incêndio, mas não resolve nada. Objetivando resultados que se tornam o quê? Longínquos. Às vezes passa uma encarnação todinha. Então, cada vez que a gente estuda, a gente começa a entender melhor. Hoje, eu acredito que nós passamos a entender menor o que significa a palavra disciplina. E começa com as coisas pequenas. Se você programou amanhã para arrumar aquele guarda-roupa, arrume. Não diga, faça. Se desafie. Comece com as coisas pequenas. Se você fez a sua lista, você tem 5 itens para fazer amanhã, faça os 5 itens. O nome disso também é disciplina. Então a gente aprende muito isso com o apóstolo Paulo, ele nos ensina muito isso, essa força, essa guerra, essa luta, essa diretriz, essa firmeza, né? Esse ser que vai para resolver, não vai para lamentar. Esse ser que não fica sendo, não sei, começa segunda-feira. Não, você não vai ver Paulo dizer que começa segunda-feira. Paulo vai dizer, eu vou começar agora. Eu me lembro do meu pai, ele era fumante. E ele foi numa consulta médica. O médico olhou para ele e disse assim, seu Pedro, se o senhor parar de fumar hoje, daqui a 10 anos os seus pulmões estarão limpos. E ele usava aquelas camisas de bolso aqui, né? Com um cigarro bem aqui. Ele saiu do consultório médico, chegou na recepção, tirou, jogou no lixo e disse, a partir de hoje eu não fumo mais. E não fumou mesmo, não. Passou a encher a paciência da mamãe, né? Quando a mamãe acendia o cigarro, ó, já fede Nazaré. E ele que era fumante, né? Enchia a paciência da mamãe. E realmente não fumou mais. A partir de hoje, eu não fumo mais. O que ele acionou dentro dele? A vontade firme. E foi disciplinado, né? Então, tudo é uma questão de disciplina. Então, vamos ver aquelas situações que a gente passa no dia a dia, principalmente envolvendo saúde, que nos proíbe uma série de coisas, e a gente dizer, será que Deus não está me convidando a adquirir essa virtude para que um dia eu possa chegar a uma missão maior, que é a virtude da disciplina. Então, um ser disciplinado, ele deixa de ser uma presa fácil aos espíritos perversos. E isso para tudo. Quando encontramos, porém, o enfermo interessado na própria cura, valendo-se de nossos recursos para aplicá-los à edificação interna, então podemos prever o quê? Triunfos e triunfos o quê? Imediatos. Imediatos. Vamos parar aí? Algum comentário? Foi bom, gente? Foi legal? Muitas lições, né? Qual foi o tema central hoje do nosso estudo que o senhor Alexandre nos trouxe? A gente tem que tomar ali as rédeas da própria vida, que a gente tem que cuidar de si mesmo, não ficar esperando o outro, que não existe a pílula mágica, tudo depende da nossa vontade firme, que a gente não pode procrastinar, não pode adiar as coisas, temos que começar hoje. Já começamos. E não pode dizer que não só hoje, eu vou dar uma traidinha, né? Só hoje eu vou ali tomar aquela cervejinha. Não, só hoje eu não vou fazer o evangelho, né? Só hoje eu não vou fazer o evangelho. Próximo domingo eu faço. Só hoje eu estou cansado. São essas coisas miudinhas que vai fazendo com que a gente acabe se comprometendo. Perdendo a encarnação. E o que falta para a humanidade realmente, para todos nós, é essa vontade firme, né? Para tudo, meu Pai do céu. Nenhum comentário, Augusto? Tudo bem? Maravilhoso, é o que a Lígia falou mesmo, né? Essa nossa vontade firme de fazer as mudanças. E ela só depende, como você disse, de nós mesmos.
Ninguém vai fazer por nós. Aí lembro de Jesus: buscai e acharei, batei e a porta vos será aberta, né? Nos ensinando assim a fazer um movimento de faça a tua parte, né? Busca, corre atrás. Porque se ele fizer por nós, o mérito não é nosso, a gente não aprende, né? Então, ele manda as coisas pequenas para a gente aprender e depois a gente vai para as coisas maiores. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Por isso que eu digo que é muito bom um tratamento quando você faz um tratamento medicamentoso, né? Vai para farmácia, é necessário muitas vezes. É necessário você aprender a lidar com os seus pensamentos, você também precisa de um psicólogo, porque tem casos e casos, tá, gente? E melhor ainda quando você faz um tratamento religioso. Então você fecha legal. Seja um tratamento espírita, não pensa que os espíritos só vão atender se você estiver dentro do centro espírita. Não, é a tua fé. Dentro da igreja católica, dentro da igreja evangélica, existe uma assistência espiritual muito grande. Mas, além de tudo, é necessária a tua renovação. E o Emmanuel diz que são necessárias 3 coisinhas. E aí ele repetiu 3 vezes a palavra disciplina. Porque se eu tenho a disciplina, eu deixo de ser um alvo fácil para a ação desses irmãos. Então, ou eu tomo a rédea da minha vida, ou outros tomarão por mim. Ou eu aprendo a dar um norte para a minha vida, ou outros farão isso por mim. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Lígia, você ora pra gente, Lígia? Mestre, amigo Jesus, chegamos ao final desse estudo, dessa noite de estudo tão importante, tão impactante, onde nos foi apresentado o caminho que devemos seguir. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, nos fortalece a nossa vontade, que possamos seguir pelo seu caminho de luz. Nos ilumina, Senhor, para que possamos seguir o caminho reto, podendo dizer não aos que nos desviam do seu caminho. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org.
No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.